Então, bom dia a todos. Iremos iniciar a nossa primeira aula da disciplina de máquinas elétricas para automação, referente à unidade 1, princípios básicos de conversão eletromecânica de energia, uma revisão de alguns conceitos importantes que vocês vão necessitar ao longo dessa disciplina, tá ok? Bom, então o conteúdo da unidade de hoje, como eu falei, nós vamos revisar alguns conceitos que vocês já conhecem, da teoria de eletromagnetismo, e os três conceitos principais que nós vamos revisar na aula de hoje são conceito de campo magnético, como ocorre a produção de tensão induzida nesses circuitos magnéticos, e também como ocorre a produção de um torque eletromagnético. Então, esses são os três principais conceitos que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, todo o processo de conversão eletromecânica de energia, que é o foco principal dessa disciplina, se realiza por meio de alguns fenômenos que já são estudados e estão consolidados há um bom período de tempo. E esses fenômenos são estudados por algumas leis fundamentais da eletricidade e do magnetismo. E aqui eu cito algumas delas. As leis de circuitos elétricos, basicamente as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes, que nós não vamos estudar nessa disciplina, vocês já conhecem diversas disciplinas que vocês têm estudado, e algumas outras leis, principalmente do magnetismo, que são a lei circuital do campo magnético, nós vamos rever aqui a lei de Ampère, que vocês já estudaram na disciplina de eletromagnetismo, as leis da indução eletromagnética, aqui as leis de Faraday e Lenz, e também a lei da força atuante sobre um condutor situado em um campo magnético, onde a partir dessa lei, desse princípio, nós vamos estudar o princípio do torque eletromagnético. Então, nessa aula inicial, nessa aula de hoje, nós vamos revisar essas três últimas leis relacionadas aqui aos princípios do magnetismo. A lei de produção do campo magnético a partir de uma corrente, as leis que explicam como ocorre a produção, a indução de uma tensão, e a lei da força atuante sobre um condutor que está situado em um campo magnético. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre campo magnético. E eu gosto de destacar essa frase logo no início dessa sessão da aula de hoje, que um condutor percorrido por uma corrente gera um campo magnético ao seu redor. Então, esse é o princípio básico que nós vamos utilizar ao longo dessa disciplina, que qualquer condutor percorrido por uma corrente vai gerar um campo magnético ao seu redor. Do ponto de vista matemático, esse princípio pode ser descrito pela lei de Ampère, que diz o seguinte, que a integral de linha desse vetor H, que é o vetor intensidade do campo magnético, em qualquer percurso fechado, é igual à corrente enlaçada pelo percurso. Então, isso está expresso através dessa equação matemática, onde tem aqui a integral de linha, nesse caminho fechado. Então, se dentro desse percurso fechado existir uma corrente líquida, um valor médio de corrente, se existir uma corrente no interior desse percurso fechado, vai existir um determinado valor de intensidade do campo magnético. Essa corrente nós vamos utilizar ao longo de toda a disciplina, a não ser que seja expresso algo em contrário, nós vamos utilizar o sistema internacional de unidades. Então, a corrente, você sabe, é medida em ampere, e o vetor intensidade de campo magnético ele é medido em ampere-espiras por metro, tá? Então, ampere-espiras por metro. Então, resumidamente, o que quer dizer? Se vocês estiverem num caminho fechado uma corrente, essa corrente ela vai produzir um determinado valor de campo magnético. Então, vejam que essa intensidade de campo independe do material
onde nós estamos analisando esse campo magnético, e depende somente aqui da corrente que existe nesse percurso fechado. Então, um exemplo de aplicação dessa lei ou desse princípio é mostrado nessa figura, onde nós temos um material que tem uma, digamos assim, uma facilidade para conduzir ou para permitir esse fluxo, esse campo magnético. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Vou chamar aqui esse material de material ferromagnético, que é um material, então, que tem uma boa permeabilidade magnética, permite a passagem fácil de campo magnético. E em torno desse núcleo desse material foi enrolada uma bobina que tem N espiras. Então, vejo que é uma bobina, e em torno de uma perna desse núcleo foram enroladas N espiras. E por esse condutor, por essa bobina, se conectou um circuito externo e de tal forma que conduz uma determinada corrente por essa bobina. Então, aqui vejo que está circulando uma corrente, obviamente tem que ter aqui um circuito externo que tem a capacidade de produzir essa corrente. Se nós assumirmos, primeira coisa, nós sabemos que, a partir do princípio que nós estudamos antes, todo condutor percorrido por corrente produz um campo magnético. Não interessa se essa corrente ela é contínua, não interessa se essa corrente é alternada, tanto faz. Tendo corrente passando por um condutor, esse sistema, então, esse condutor, essa corrente vai produzir um campo magnético. Então, se nós aplicarmos a lei de Ampère e analisarmos um percurso fechado aqui que é representado por esse comprimento médio LC, o comprimento médio do núcleo, se nós realizarmos um caminho fechado em torno desse núcleo, vejam que, embora a corrente que circule pela bobina tenha um valor I, vejam que essa bobina foi enrolada com N espiras. Então, do ponto de vista desse caminho fechado, essa corrente aqui está passando várias vezes por esse caminho fechado. Então, vejam aqui que a corrente líquida, ou a corrente total, a corrente equivalente que circula nesse caminho fechado é N vezes a corrente da bobina. Por quê? Porque essa bobina tem N espiras. Então, essa corrente está sendo multiplicada por N vezes dentro desse, ou em torno desse caminho fechado. Então, nós temos aqui um determinado valor, uma determinada amplitude dessa intensidade do campo magnético, multiplicado por esse comprimento médio. Isso aqui seria o resultado daquela integral de linha. O resultado daquela integral de linha é igual à corrente enlaçada pelo percurso. Lembrando, como tem uma bobina com N espiras, a corrente enlaçada pelo percurso não é só a corrente I, é a corrente I multiplicada por N espiras. Essa multiplicação, ou essa corrente equivalente, essa corrente total enlaçada pelo percurso, é utilizada uma nomenclatura que é chamada de força magnetomotriz. Ela aqui representa, então, a força total, a tentativa que nós temos aqui de criar o campo magnético. Nos dá uma ideia da força que se faz para criar o campo magnético. Então, para esse circuito aqui, se nós simplesmente isolarmos a amplitude do vetor intensidade do campo magnético, nós temos que é dado por número de espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento. Então, vejam que a unidade aqui, é o que nós comentamos anteriormente, é ampere espiras por metro. Essa é a unidade utilizada para o sistema internacional, pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, vejam que esse exemplo bastante simples é apenas uma aplicação da lei de Ampère. Nós temos uma bobina com N espiras enrolada em torno de um núcleo que tem uma facilidade para permitir a condução desse fluxo magnético no interior do núcleo. O mais importante nesse momento é vocês entenderem
simplesmente que um condutor percorrido por corrente produz campo magnético. Esse é o principal conceito que vocês precisam saber e que vai ser útil para o decorrer dessa disciplina. Tá ok? Nós vamos continuar agora a estudar outros conceitos ainda relacionados a campo magnético. Nós verificamos anteriormente, então, a variável, a grandeza, intensidade do campo magnético, que é esse vetor H. O que representa essa intensidade do campo magnético? Como eu já estava falando, ela representa uma medida do esforço, da força que a corrente está realizando para estabelecer um determinado campo magnético. A amplitude desse vetor intensidade do campo magnético não depende do material do núcleo. Não depende, depende somente da corrente, depende do número de espiras e depende do percurso médio ali que nós estamos analisando. Mas não depende do material do núcleo. Entretanto, o fluxo magnético em si depende do material do núcleo. Se nós enrolarmos aquela bobina, por exemplo, em torno daquele material ferromagnético, que é um material que permite, tem uma boa permeabilidade e permite facilmente a circulação desse fluxo magnético, nós teremos um determinado valor de fluxo magnético. Por outro lado, se nós enrolarmos essa bobina no ar, por exemplo, que já tem uma maior dificuldade para ocorrer essa circulação de campo de fluxo magnético, nós teremos um fluxo magnético menor. Então, embora a força, aquele vetor H, seja o mesmo, utilizando dois núcleos de materiais diferentes, o fluxo magnético pode ser maior ou menor, dependendo em torno de que tipo de núcleo está sendo enrolada aquela bobina. Então, existe uma outra grandeza, uma outra variável, que é o vetor B. Esse vetor B representa a densidade de fluxo magnético. Então, aqui existe uma relação entre o vetor densidade de fluxo magnético e o vetor intensidade de campo magnético. A relação entre essas duas variáveis, entre esses dois vetores, é dada por essa grandeza, por essa variável chamada permeabilidade magnética do material. Quanto maior for a permeabilidade magnética do material para um dado vetor intensidade do campo magnético, maior será a densidade de fluxo. Então, vejam, essa variável H não depende do material, enquanto a densidade de fluxo, sim, depende do material, e essa dependência é dada por essa variável permeabilidade magnética do material. No Sistema Internacional de Unidades, nós temos aqui que a permeabilidade magnética, a grandeza, a unidade é Henry por metro, e a densidade de fluxo é Weber por metro quadrado, ou simplesmente Tesla. Então, essas são as unidades utilizadas para essas variáveis. Aqui alguns outros princípios, alguns outros conceitos, algumas dicas que são utilizadas, né? Relacionado agora com a direção, o sentido desse campo magnético. Então, existe algumas equações matemáticas, equações vetoriais, onde a partir dessas equações vetoriais vocês podem encontrar a direção e o sentido do campo magnético, mas existem algumas dicas para nos auxiliar a visualizar, digamos, uma forma prática, verificar facilmente qual é a direção e o sentido desse campo magnético. Então, uma dessas regrinhas, dessas dicas, é a regra do saca-rolha, onde a gente coloca o dedo polegar na direção da corrente, na direção convencional da corrente, e os demais dedos, eles estabelecem aqui a direção e o sentido do campo magnético. Envolvem aqui, por exemplo, o condutor, como está sendo feito aqui, e nós temos a direção e o sentido do campo magnético. Então,
para representar, a gente não visualiza no dia a dia o campo magnético, nós não temos essa capacidade, mas para representar isso visualmente nas nossas anotações, a gente representa por linhas de campo. Então, essas linhas de campo, a direção e o sentido das linhas de campo, podem ser obtidas a partir dessa regra do saca-rolha, tá? Como mostrado nessa figura. Outra definição que é utilizada, nós normalmente definimos polos para nos auxiliar na representação desse campo magnético. Nós temos dois polos que são utilizados, você já conhece, o polo norte e o polo sul, né? Então, onde é o polo norte? O polo norte é o polo onde as linhas de campo saem, né, no determinado material. Então, aqui nós temos, por exemplo, nesse material, é um eletroímã. O que é um eletroímã? Esse desenho aqui representa um eletroímã. Eletroímã é um ímã produzido a partir de uma corrente elétrica, né? Então, nós temos aqui, vejo, uma bobina com um determinado conjunto de espiras, e a gente já sabe que sempre que tiver um condutor percorrido por corrente, ele produz um campo magnético. E em torno, essa bobina está montada em torno de um determinado material que tem uma boa permeabilidade magnética, ou seja, ele permite facilmente a circulação de campo magnético. Então, vejo que aqui a corrente entra por esse terminal da esquerda e ela desce por esses condutores, por esses pedaços de condutores. Então, a corrente aqui, se nós analisarmos essa bobina, ela está descendo nessas partes desses condutores. Então, se nós colocarmos o polegar para baixo em um desses condutores, os outros dedos apontam o sentido do campo. Então, vejo que os outros dedos vêm da esquerda para a direita. Então, o campo magnético produzido por esse eletroímã vem da esquerda para a direita no interior dessa bobina, desse solenoide, certo? Então, as linhas de campo estão entrando por essa parte esquerda e estão saindo pela parte direita. Convenciona-se, então, dizer que a parte por onde entram as linhas de campo é chamado de polo sul, e a parte por onde saem as linhas de campo convenciona-se chamar de polo norte. Ou, de outra forma, dentro do ímã, as linhas de campo vão do polo sul para o polo norte. Então, nem sempre se desenham as linhas de campo num sistema, num circuito ilustrativo, num diagrama ilustrativo, mas sempre que nós temos um polo sul e um polo norte representados, as linhas de campo vão do polo, saem do polo norte e entram no polo sul. E dentro do ímã, elas vão do polo sul para o polo norte. A gente falou um pouquinho antes sobre a relação entre o vetor intensidade de campo magnético, que é o vetor H, e o vetor densidade de fluxo magnético, que é o vetor B, e que existe uma relação entre esses dois vetores, que é a chamada permeabilidade magnética. Então, vamos falar um pouquinho sobre permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética, está destacado aqui, representa o quão fácil é para um dado material estabelecer um campo magnético nesse material. Então, quanto maior for a permeabilidade magnética de um material, mais fácil é para estabelecer campo magnético nesse material, tá? Normalmente, a permeabilidade magnética, ela não é representada a partir do seu valor absoluto. Normalmente, a permeabilidade magnética, ela é representada, ela é destacada como uma comparação em relação à permeabilidade magnética do vácuo. Então, a permeabilidade magnética do vácuo, ela é constante e vale esse número aqui, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Essa é a permeabilidade magnética do vácuo. E, normalmente, a permeabilidade magnética de outros materiais é representada a partir ou comparando com a permeabilidade magnética do vácuo. Então, se cria uma nova variável chamada de permeabilidade relativa. Então, a permeabilidade relativa do material é
a permeabilidade magnética desse material normalizada em relação à permeabilidade magnética do vácuo, tá? Então, aqui alguns números que eu passo para vocês. Existem alguns tipos de materiais, como alguns aços, por exemplo, que apresentam permeabilidades relativas bastante significativas, entre 2.000 e 6.000, por exemplo. O que isso significa? Significa que para uma dada quantidade de corrente, para um dado valor de intensidade do campo magnético, se produz de 2.000 a 6.000 vezes mais fluxo magnético nesse aço do que no vácuo. Esse é o significado físico dessa grandeza, permeabilidade relativa. Para um mesmo vetor intensidade de campo magnético, a densidade de fluxo depende da permeabilidade relativa do material. Quanto maior a permeabilidade relativa, mais fácil é para estabelecer o campo magnético nesse material. E aqui eu gosto de apresentar, existe uma classificação dos materiais de acordo com a permeabilidade relativa dos materiais. Então, os materiais magnéticos são, de forma ampla, classificados em 3 tipos. Existem os materiais ferromagnéticos, que têm permeabilidade relativa muito maior do que 1. Isso significa que eles têm facilidade para estabelecer um determinado fluxo magnético. E eu cito aqui alguns materiais. O ferro e suas ligas de níquel, cobalto, por exemplo, são materiais ferromagnéticos. Existem os materiais paramagnéticos, que a permeabilidade relativa é um pouco maior do que a permeabilidade relativa do vácuo. Exemplo, alumínio e platina. E tem os materiais diamagnéticos, que têm permeabilidade relativa menor que 1. Ou seja, eles têm mais dificuldade de estabelecer fluxo magnético do que o próprio vácuo. Entre eles aqui eu cito o hidrogênio, prata e destaco também o cobre. Ou seja, o cobre ele é um bom condutor de corrente, por outro lado, ele não é um bom condutor, entre aspas, de fluxo magnético. Ok? Então, vocês não vão encontrar, pelo menos nas aplicações típicas, núcleos de um material magnético feito de cobre. Vocês têm o condutor de cobre, mas o núcleo normalmente é de outro material. Tá? Então, essas são relacionadas à classificação de materiais magnéticos, mas um outro ponto que eu gosto de destacar aqui, eu apresento uma figura que é a chamada curva BH de materiais magnéticos. Então, o que significa essa curva BH? No eixo X está a intensidade do campo magnético, o vetor H, ou a amplitude do H, e no eixo Y está a amplitude da densidade de fluxo magnético, ou seja, a amplitude do vetor B. Então, vejam que aqui eu apresento a curva de diferentes materiais, aqui 4 materiais: aço fundido doce, chapa de aço silício médio e liga de ferro-níquel. Todos materiais ferromagnéticos. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, um determinado valor de intensidade de campo magnético. 200, por exemplo, 200 amperes-piras por metro. Vejam que para uma mesma intensidade de campo magnético, a chapa de aço fundido doce, aqui o material aço fundido doce, resulta numa densidade de fluxo em 0,35, mais ou menos, enquanto a chapa de aço silício médio, mais de 1 Tesla, e aqui a liga de ferro-níquel em quase 1,3 Tesla. Vejam, o material aqui que possui a maior permeabilidade magnética é a liga de ferro-níquel entre esses 4 materiais que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, se nós gerássemos aqui um vetor de intensidade de campo magnético de 200 amperes-piras por metro, o material em que se estabeleceria um maior campo magnético entre esses que eu estou apresentando aqui seria esse material de liga de ferro-níquel. Outra característica importante
é que esses materiais não possuem permeabilidade magnética constante. O que isso quer dizer? Se a força magnetomotriz varia, o fluxo magnético não varia de forma linear. Então, eu vou mostrar isso aqui, ó. Por exemplo, vamos analisar um material, essa liga de ferro-níquel. Por exemplo, se nós analisarmos aqui 200 amperes-piras por metro dessa intensidade de campo magnético, daria uma densidade de campo em torno de 1,25, vamos assim dizer, Tesla. Se nós dobrarmos aqui para 400, se a permeabilidade magnética fosse constante, teria que dobrar a densidade de campo. Mas vejam que só vai aqui para 1,35. A gente diz que aqui o nosso material ferromagnético ele já chegou na sua saturação. Ou seja, não adianta querer dobrar a corrente para dobrar o fluxo, porque o material já está praticamente saturado. Então, essa é uma característica importante. Os materiais ferromagnéticos possuem dentro de uma região uma característica não linear, ou seja, a permeabilidade magnética dos materiais ela não é constante, varia de acordo com a amplitude da força magnetomotriz, ou seja, varia de acordo com a amplitude da intensidade do campo magnético. Então, você já deve ter estudado lá em eletromagnetismo essa que é característica de saturação dos materiais ferromagnéticos. Ainda sobre campo magnético, nós falamos sobre o vetor intensidade de campo magnético, falamos da densidade de campo ou a densidade de fluxo magnético, mas não definimos a variável fluxo magnético em si. Então, o fluxo magnético, nós possuindo o vetor densidade de fluxo e sabendo a densidade está relacionado com área, por exemplo, nesse caso, né? Densidade por área. Então, nós podemos encontrar o fluxo magnético de uma forma matematicamente mais rigorosa, como a integral de superfície dessa componente perpendicular, da componente normal do vetor campo magnético nesse vetor de área. Se o vetor densidade de fluxo ele é perpendicular a um determinado plano dessa área, nós podemos simplificar essa equação por uma equação bastante simples, que é normalmente utilizada nesse tipo de análise que a gente faz, é normalmente suficiente. O fluxo é a densidade multiplicado pela área, ou de outra forma, a densidade de fluxo é o fluxo dividido por área, porque nós sempre estamos falando fluxo, a unidade é Weber, e nós temos a área no sistema internacional metros quadrados. Então, a densidade de fluxo é Weber por metro quadrado. Se eu quero o fluxo, é a densidade vezes a área. Então, é umas representações matemáticas para encontrar o fluxo magnético. Então, veja, nós podemos encontrar o vetor intensidade de campo magnético através da lei de Ampère, que depende da corrente. Existe uma relação entre o vetor intensidade de campo e a densidade de fluxo através da permeabilidade relativa, e sabendo a densidade de fluxo e sabendo a área onde nós estamos fazendo essa análise, nós podemos encontrar o fluxo magnético. Falamos sobre fluxo, campo magnético, existem alguns conceitos importantes que nós vamos utilizar também ao longo da nossa disciplina. Esses materiais ferromagnéticos, que vão ser o nosso principal foco de análise, os principais materiais que são utilizados nos equipamentos que nós vamos estudar ao longo da disciplina, são materiais ferromagnéticos, não são materiais ideais. Além de possuírem essa permeabilidade magnética que é finita, não é uma permeabilidade magnética infinita, ou seja, eles têm uma certa resistência a essa passagem de material magnético. A permeabilidade magnética, ela não é constante,
E, além disso, existem perdas de energia nesses núcleos ferromagnéticos, nesses materiais ferromagnéticos. E eu destaco aí duas perdas principais: as perdas por histerese e as perdas por correntes parasitas. O que é a perda por histerese? A gente pode assumir que em um determinado material ferromagnético, ele é composto, digamos assim, por infinitos ímãs elementares, infinitos ímãs muito pequenos, que são os chamados domínios magnéticos. Essa é uma forma simplificada, simples para representar isso. É a forma como eu gosto de tentar fazer entender essa questão. E esses ímãs muito pequenos, que são chamados domínios magnéticos, quando eu tenho uma corrente alternada circulando por um condutor que vai produzir campo magnético, essa corrente, ora vai produzir campo magnético para um lado, vai produzir campo magnético para um sentido, ora vai produzir campo magnético para outro sentido. E existe essa mudança do campo magnético, ela cobra um determinado preço, ela cobra uma certa energia para fazer alinhamento desse campo magnético ou alinhamento desses domínios magnéticos. Essa energia necessária para realinhar esses domínios magnéticos com a variação da corrente elétrica é chamada de energia ou perdas por histerese. Então eu vou só tentar representar isso, ilustrar isso para vocês aqui nesse próprio slide, tá? Então, se nós considerarmos, vou desenhar aqui, ó, um determinado material ferromagnético com uma certa área, como eu falei, inicialmente eu tenho esses campos magnéticos, esses domínios orientados para direções diferentes. No momento que a gente vai variando essa corrente, né, esses domínios magnéticos, eles começam a alinhar tudo para a mesma direção. Então, se eles estavam todos inicialmente, vamos assumir que esse ímã estava em repouso, eles estavam todos alinhados de forma aleatória, vamos dizer que não estavam ainda magnetizados. No momento que a gente começa a aplicar corrente em um dado sentido, esses domínios magnéticos começam a se alinhar tudo na mesma direção. Vamos dizer aqui, ó, que agora começam a se alinhar da esquerda para a direita. Essa mudança, esse realinhamento desses domínios magnéticos, é necessária uma certa energia para eles se realinharem. Se a corrente fosse contínua, esses domínios magnéticos iam ficar sempre para o mesmo sentido, e eu não ia gastar mais energia para realinhar, porque não é necessário mais realinhar esses domínios magnéticos. Entretanto, em diversas aplicações, a corrente que circula pelos condutores é uma corrente alternada. Então, se a corrente muda de sentido, o campo magnético também vai mudar de sentido. Se ele estava da esquerda para a direita, ele passa agora da direita para a esquerda. Então, esse realinhamento demanda uma energia, e essa energia representa, então, as perdas por histerese. Então, aqui eu mostro um outro gráfico que é bastante conhecido, que é a curva BH de um material ferromagnético. De novo, no eixo X está o vetor intensidade de campo, no eixo Y está a densidade de campo, densidade de fluxo. Só que agora nós temos uma corrente alternada, uma corrente variável. Então, o que acontece? Quando nós partimos, vamos assumir que o sistema não está magnetizado, como eu falei. Quando a corrente começa a ficar positiva, nós temos, lembrando que a permeabilidade magnética não é constante, o material é não linear, não varia aqui de forma proporcional, não é uma reta, é uma curva.
É não linear. Então, ele varia de forma não linear, e no ponto A, ele atinge o vetor intensidade de campo máximo e também a densidade de fluxo máximo. No momento que a corrente começa a diminuir, o campo começa a diminuir também. O vetor H começa a diminuir. Só que, à medida que a corrente chegou a zero, como ainda ele tem uma determinada memória, ele necessita uma certa energia para realinhar esses domínios magnéticos, quando a corrente chega a zero, o campo magnético ainda não chegou a zero, ele possui uma característica chamada de retentividade. Mesmo tirando a corrente, se vocês colocarem uma corrente num determinado eletroímã e depois vocês tirarem a corrente, ainda existe um certo campo magnético. Aquele ímã ainda fica magnetizado, mesmo com corrente zero. Isso se chama retentividade. Se vocês querem eliminar o campo magnético, teria que colocar uma corrente negativa, um valor pequeno de corrente negativa, para eliminar esse magnetismo residual. Quando a corrente chega no D, no ponto mínimo negativo, veja que nós temos o mínimo, a intensidade de campo inverteu de sentido, e nós temos o campo máximo na direção oposta. E da mesma forma ocorre vindo do negativo para zero até chegar aqui e fechar esse caminho. Esse laço é chamado de laço de esterese. Vejam que o caminho que ele vai para a corrente positiva é diferente do caminho para a corrente negativa. Esse laço de esterese, essa área aqui, representam perdas de energia necessários aqui para realinhar esses domínios magnéticos, esses dipolos magnéticos. Então, quanto maior for essa área no interior desse laço de esterese, maiores serão as perdas por esterese. Então, esse é um ponto que tem que ser analisado. Materiais com características diferentes terão perdas por esterese diferentes. Um outro tipo de perdas que pode ser, que vão existir em materiais ferromagnéticos são as perdas por correntes parasitas. O que isso significa? De novo, considerando que nós temos um fluxo magnético variável, essa frase aqui é importante, variável. Eu vou mostrar posteriormente para vocês que sempre que existir um fluxo magnético variável, existe um fenômeno chamado indução de tensão. E essa indução de tensão com fluxo magnético variável também vai ocorrer no interior dos núcleos ferromagnéticos. A amplitude dessa indução de tensão vai depender do tipo de material, da forma como o núcleo é construído, e pode ser maior ou menor. Mas o que acontece? Caso esse fluxo magnético variável induza uma tensão, digamos, significativa no interior desse núcleo, e esse núcleo magnético ele tem um caminho fechado, esses núcleos são um caminho fechado, sempre que nós temos tensão e caminho fechado, se produzem correntes. Só que aqui são correntes no interior desse núcleo ferromagnético. Em um núcleo ferromagnético, idealmente, nós não queremos corrente circulando por esse núcleo. Nós queremos fluxo, mas não corrente. Se nós temos corrente circulando por esse núcleo, e esse núcleo tem uma certa resistência, a corrente passando por essa resistência causa uma dissipação de energia no núcleo. Perdas. Então, são perdas chamadas por correntes parasitas, causadas por tensões induzidas no interior do núcleo ferromagnético. Então, tanto essas perdas por esterese, perdas por correntes parasitas, é um fenômeno indesejado, causa aquecimento do núcleo, mas existe nos núcleos ferromagnéticos reais. Quanto maior a frequência, quanto maior a variação maior for a frequência de variação desse fluxo, maiores serão as perdas por esterese
e perdas por correntes parasitas. Então, aqui é um ponto bastante importante. Dependendo da frequência de operação, se for uma frequência de operação elevada, vocês têm que escolher materiais que não tenham perdas por esterese ou por correntes parasitas significativas, porque senão inviabiliza o uso desse tipo de material. Bom, aqui nós falamos então sobre alguns conceitos que nós vamos utilizar no restante da disciplina relacionados a campo, fluxo magnético. Agora vamos analisar alguns princípios relacionados à indução de tensão em circuitos magnéticos, e eu vou destacar dois princípios principais. O primeiro que eu quero destacar para vocês, a primeira frase, que eu chamo aqui de ação transformadora, que é um princípio que vai ser a base de operação dos transformadores. O que diz esse princípio? Um campo magnético variável que passa através de uma espira induz uma tensão nessa espira. Então, esse é um princípio bastante importante que nós vamos utilizar quando a gente estudar transformadores. Matematicamente, esse princípio ele pode ser representado ou explicado a partir de duas leis, que são as leis de Faraday e Lenz. A lei de Faraday diz o seguinte, diz a mesma coisa que aquela frase anterior, talvez, mas de outra forma. Se um fluxo passa através de uma bobina, uma tensão será induzida nessa bobina e será proporcional à taxa de variação de fluxo. Então, aqui está a equação. A tensão induzida, ela é proporcional através, a constante de proporcionalidade N é o número de espiras, ela é proporcional à taxa de variação do fluxo. Então, vejam aqui que nós temos, quanto mais rápido variar o fluxo, maior será a tensão induzida. Quanto maior será o número de espiras, maior será a tensão induzida. Isso é o que estabelece a lei de Faraday. Mas uma outra lei importante é a lei de Lenz, que diz o seguinte, que essa tensão induzida surge para se opor à variação do fluxo. Por isso que aqui, muitas vezes, vocês vão encontrar um sinal negativo na lei de Faraday. A lei de Faraday, esse sinal negativo, pode ser explicado pela lei de Lenz. Sempre essa tensão induzida tenta se opor à variação do fluxo, ou tenta fazer com que essa variação do fluxo cesse, que essa variação do fluxo pare. Então, esse é o objetivo da indução de tensão, se opor à variação do fluxo. Então, aqui eu tento ilustrar o que ocorre nesse tipo de situação. Vamos assumir que eu tô representando aqui um pedaço, um corte de um núcleo ferromagnético. Esse aqui é um núcleo ferromagnético, ele tem um caminho fechado, mas eu só estou representando uma parte desse núcleo ferromagnético. Em torno dessa perna, dessa parte do núcleo ferromagnético, tem uma bobina com N espiras. Essa bobina, ela tem aqui os dois terminais abertos nesse momento, tá? Tá aberto, não está conectado a nada, mas é uma bobina com N espiras. Em um dado momento, vamos considerar que o fluxo ele está nessa direção, de baixo para cima, mas ele é constante, não tem variação do fluxo. Então, quando não tem variação do fluxo, eu falei que a tensão induzida, ela surge para se opor à variação do fluxo. Se não tem variação do fluxo, não tem tensão induzida. Agora, vamos assumir que em um dado momento, o fluxo começa a aumentar nessa direção. Então, nós temos ainda fluxo de baixo para cima e o fluxo está aumentando. O que diz a lei de Faraday? Irá surgir uma tensão induzida no sentido de se opor à variação do fluxo. Ou seja, para se opor à variação do fluxo, se o fluxo está aumentando
nesse sentido, tem que surgir um fluxo para baixo, para se opor a essa variação do fluxo. Então, veja o seguinte, agora vamos fazer uma análise usando a regra do saca-rolha. Se eu colocar os dedos aqui, ó, envolvendo esse condutor aqui de cima, esse condutor aqui de cima, se eu envolver esse condutor aqui, para que o fluxo venha para baixo, nós temos que ter uma corrente saindo desse condutor, vindo da direita para a esquerda. Então, vejo que, ao ocorrer a variação do fluxo aqui, ó, de baixo para cima, o que vai acontecer? Vai surgir uma tensão aqui, vamos assumir ó, que nós temos agora, só para análise, colocar uma carga aqui, por exemplo, colocar uma carga qualquer, uma resistência, qualquer elemento aqui, ou inclusive fecharam um elemento, uma resistência. Se nós colocarmos, então, aqui ó, uma corrente da direita para a esquerda, vai surgir um fluxo produzido por essa corrente, de cima para baixo, para se opor a essa variação do fluxo, e acaba surgindo uma tensão induzida nessa carga. Então, vejam, por que surgiu essa tensão induzida? Para se opor a essa variação do fluxo. Ah, mas se depois de um dado momento, esse fluxo não variar mais, ficar constante, quanto vai valer essa tensão induzida? 0. Só ocorre tensão induzida com variação do fluxo. Então, esse é um princípio bastante importante que nós vamos utilizar lá em transformadores. Nós temos que ter um fluxo variável e esse fluxo variável irá induzir tensão. Aquele foi o princípio chamado de ação transformadora. Eu vou usar agora uma outra forma, mostrar uma outra forma que pode também induzir tensão, e aqui eu vou chamar de ação geradora. O que nós temos agora? Uma tensão é induzida através de um condutor se o mesmo se movimenta no interior de um campo magnético. Vejam, são duas situações diferentes. Antes, nós tínhamos uma bobina fixa e um campo magnético variável. E a gente sabe que esse campo magnético variável, eu falei para vocês, induz tensão naquela bobina fixa, naquela bobina estática. Agora nós temos uma situação diferente. O campo magnético ele é constante, o campo magnético é estacionário, mas nós temos uma bobina que é móvel, que está se movendo no espaço. Do ponto de vista o que acontece? Se eu tenho um condutor, se eu tenho um fluxo fixo, constante, mas a bobina está se movimentando no espaço, é o equivalente ao ter um fluxo magnético variável que está, digamos, chegando nessa bobina que está se movimentando no espaço. Então, em ambas as situações, nós temos um campo magnético variável, mas esse campo magnético variável, que está efetivamente entrando na bobina, ele é obtido de forma diferente. Antes, de novo, antes nós tínhamos a bobina fixa, mas um fluxo variável nesse material, nesse núcleo. Agora nós temos um fluxo constante, mas a bobina se move. Então, do ponto de vista efetivo, os dois causam um campo magnético variável, um campo magnético equivalente variável, que produz uma indução de tensão. Esse é o princípio básico de funcionamento dos geradores elétricos. Por isso que eu estou falando aqui de ação geradora. Então, toda vez que nós tivermos um condutor se movendo no interior do campo magnético, nesse condutor vai ser induzida uma tensão. Então, vejam que nesse caso nós temos um campo fixo. Por exemplo, aqui tem uma representação esquemática muito simples, né? Considerando um sistema que nós temos um polo norte aqui na direita e um polo sul na esquerda.
Ou seja, nós temos um campo saindo do polo norte para o polo sul, ou seja, um campo da direita para a esquerda. E vamos assumir que alguma coisa está movimentando esse condutor para cima, tá? O que nós falamos antes? Sempre que tiver um condutor se movimentando no interior do campo magnético, para esse condutor, o fluxo que enlaça esse condutor é um fluxo variável. Então, nós temos uma tensão induzida nesse condutor, que pode ser representada matematicamente por essa equação. É o produto vetorial da direção do movimento pela densidade do campo magnético, o resultado disso, o produto escalar com esse comprimento, o vetor comprimento do condutor. Para nós sabermos o sentido da tensão induzida, nós podemos usar uma regra chamada regra da mão direita, que nada mais dá do que o resultado desse produto vetorial. O dedo indicador representa o sentido do campo, o dedo polegar representa o sentido do movimento e o dedo médio representa o sentido da tensão induzida. E tem outras formas de representar essa regra da mão direita, mas essa é a forma que eu utilizo. Então, nesse caso, por exemplo, da esquerda, nós temos campo da direita para a esquerda, movimento para cima, o dedo médio aponta para fora do plano da tela do computador. Então, a tensão induzida vem aqui dessa parte de cima para baixo. Se nós analisarmos agora esse circuito, esse corte aqui da direita, nós temos o campo, é um outro exemplo, o campo da direita para a esquerda. Nesse caso, o movimento é para baixo, o polegar aponta para baixo, o dedo indicador, ele entra na tela do computador. Então, é como se fosse aqui a pena de uma flecha, o X. Então, eu vou escrever aqui, ó, vocês vão encontrar em livros uma representação. Sempre que vocês encontrar esse símbolo aqui, num ponto, é o vetor saindo do plano, e sempre que é a ponta da flecha, e sempre que vocês encontrar essa representação com X, é entrando no plano. É a pena da flecha, que vocês estão enxergando a flecha por detrás. Ok? Então, a partir da regra da mão direita, vocês podem obter aqui o sentido da tensão induzida. Nós analisamos anteriormente que o movimento de um condutor no interior do campo causa uma tensão induzida. E nós verificamos que nós podemos analisar o sentido da tensão induzida a partir da regra da mão direita. Vamos analisar isso aqui, então, ó. Vamos assumir que nós temos, eu chamo isso de um gerador elétrico elementar. Ele tem dois polos e dentro desses dois polos tem uma espira que, nesse caso, está girando no sentido horário, tá? Aqui tem uma seta indicando o sentido horário. Então, vejam só, se esse condutor está se movimentando no sentido horário, essa espira é a mesma coisa que dizer que esse condutor está para cima e esse condutor está para baixo. Se nós aplicarmos a regra da mão direita aqui, ó, nós temos o campo magnético é do polo norte para o polo sul, então é da direita para a esquerda, então o indicador vai da direita para a esquerda. O movimento é para cima, então se nós analisarmos esse condutor aqui, nós temos uma tensão, vai surgir aqui uma tensão induzida saindo do plano do quadro, ou seja, uma corrente aqui, ó, que viria saindo para cá, então aqui nós teríamos o terminal positivo. Já no outro caso, como o condutor está vindo para baixo, a corrente, obviamente, seria no outro sentido. Aqui nós temos o terminal negativo, caso a gente colocasse aqui uma resistência, né, só para analisar o sentido da tensão induzida aqui. Então, a partir da regra da mão direita, é fácil saber qual que vai ser o sentido da tensão induzida.
Mas tem outra forma de enxergar isso que eu gosto de mostrar. De repente, algum de vocês gosta de enxergar dessa forma. Eu gosto de analisar isso aí, que eu chamo da prova da regra da mão direita pela lei de Lenz. Por exemplo, à medida que nós giramos essa espira no sentido horário, o fluxo que começa a surgir no interior dessa espira vai ficando cada vez maior. Nós temos um fluxo maior que vai enlaçando essa espira. Né? Antes aqui, quando ele está no paralelo, não existe nenhum fluxo enlaçando a espira. E à medida que a espira ela vai girando no sentido horário, nós passamos a ter mais fluxo dentro da espira, que vai enlaçando a espira. Então, à medida que nós temos um maior fluxo entrando na espira, o que a lei de Lenz diz? Que vai surgir uma tensão induzida no sentido de se opor a esse maior fluxo que está entrando no interior dessa espira, que está enlaçando essa espira. Se tem mais fluxo entrando na espira, vai surgir uma tensão induzida numa tentativa de se opor a esse maior fluxo. Ou seja, vai surgir uma tensão induzida numa tentativa de botar fluxo para aquele lado de lá, se opor a essa variação de fluxo. E o que acontece, então, se nós analisarmos isso e aplicarmos a regra do saca-rolha, para que tenha um maior fluxo nessa direção, tem que surgir uma corrente vindo para esse lado de cá. Então, é por isso que também tem uma corrente, né? Deveria ter uma tentativa de barrar essa variação de fluxo, deveria surgir uma corrente para esse sentido, para produzir o fluxo da esquerda para a direita. Então, eu também posso enxergar dessa forma o porquê surge corrente, porquê surge tensão induzida com essa polaridade para se opor àquele maior fluxo que está enlaçando a bobina nessa variação. Então, essa é uma forma alternativa de também justificar, de enxergar a polaridade dessa tensão induzida. E, por fim, nós falamos, então, de alguns conceitos relacionados a campo magnético, falamos a dois conceitos principais relacionados à tensão induzida, um chamado ação transformadora e outro chamado de ação geradora, para explicar, respectivamente, os princípios de operação dos transformadores e dos geradores elétricos. Agora, nós vamos falar sobre torque eletromagnético. E qual é o conceito que eu gostaria de explicar para vocês aqui? Sempre vai existir uma força eletromagnética quando um condutor percorrido por uma corrente estiver no interior do campo magnético. E para esse princípio eu dou o nome de ação motora, ou seja, é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Então isso vai ser bastante importante para nós entendermos o princípio de operação dos motores nas próximas unidades. Então, de novo, se tiver um condutor percorrido por uma corrente, no interior do campo magnético, esse condutor vai ser submetido a uma força. Então, é o que está novamente escrito aqui. Uma força eletromagnética é produzida sobre um condutor percorrido por corrente no interior do campo magnético. Então, para existir uma força, são necessárias aqui, uma força eletromagnética, são necessárias duas condições: campo magnético e condutor percorrido por corrente. Então, essa equação aqui pode ser utilizada para ver o sentido da força. É o produto escalar da corrente multiplicado pelo resultado do produto vetorial do vetor comprimento e do vetor densidade de campo. Nesse caso, eu gosto de separar. Eu gosto de utilizar a regra da mão direita para encontrar o sentido da tensão induzida, ou seja, para a ação geradora, e eu gosto de utilizar a regra da mão esquerda para calcular, para obter o sentido da força. Tem alguns livros que utilizam tanto a regra da mão direita, tanto para determinar a tensão induzida, quanto para determinar a força, só utilizando adequadamente os dedos a determinadas variáveis. Eu separo regra da mão direita, tensão induzida, regra da mão esquerda, força eletromagnética, que é a chamada regra da mão esquerda de Fleming. Então, quais são as variáveis para cada dedo?
o dedo indicador continua sendo o campo, o dedo médio representa o sentido da corrente ou da força ou da tensão aplicada, e o dedo polegar a força eletromagnética. Então, nesse exemplo aqui, considerando que nós temos um polo norte na direita e um polo sul na esquerda, o campo é da direita para a esquerda. O dedo médio, o dedo indicador aponta para a esquerda. A corrente, nesse caso, está subindo aqui o condutor. Então, o dedo médio está entrando na tela. A força, esse condutor será expelido para cima, vai ser submetido a uma força para cima. Então, nesse exemplo particular, o condutor seria expelido para cima. Aqui eu quero fazer uma enquete, uma pergunta para vocês, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Vamos fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero que vocês respondam é essa que está aí. Depois eu vou colocar o link no chat também, mas é a seguinte: um condutor percorrido por corrente contínua no interior de um campo magnético é submetido a uma força? Então, eu simplesmente quero que vocês escolham uma opção, sim ou não, tá? Então, aqui vocês podem acessar através desse QR Code. Então, continuando. Então, a resposta correta aqui: um condutor percorrido por corrente contínua no interior do campo magnético é submetido a uma força? Sim, é submetido a uma força. Independe se a corrente é contínua ou a corrente alternada. Claro que quando a corrente muda de sentido, a força será no sentido oposto. Esse conceito, talvez vocês não tenham visto na disciplina de eletromagnetismo, é o conceito de força contra-eletromotriz. Por quê? Porque esse conceito ele já começa a utilizar algumas características que irão aparecer tanto em motores quanto geradores elétricos, certo? Por exemplo, no motor, nós vamos fazer com que os condutores elétricos desse motor conduzam corrente. E vocês já sabem que condutores percorridos por corrente no interior do campo magnético vão se movimentar, como é o caso que a gente fez nesse exemplo do slide anterior. Eu tenho um campo da direita para a esquerda, corrente entrando no plano do quadro, a gente sabe que esse condutor vai ser submetido a uma força aqui para cima, ele vai se movimentar para cima. Né? Então, nós já verificamos isso. Só que acontece também, pessoal, então veja o que aconteceu, a produção de uma força, que é a ação motora. No momento que ele se movimentar, nós temos uma outra questão. O que a gente estudou anteriormente? Que sempre que um condutor se movimenta no interior de um campo magnético, o que surge nele? Uma tensão induzida. Então, vejam, agora nós temos usando a regra da mão direita, eu tenho o campo, dedo indicador, da direita para a esquerda, ele está se movimentando para cima, colocamos o polegar para cima, e com isso vai surgir uma tensão induzida, indicada pelo dedo indicador, que vai ser para fora da tela do computador. Vejam, então, que essa tensão induzida, causada por essa movimentação do condutor, que foi a ação motora que aconteceu antes, ela se opõe à tensão, à fonte que foi aplicada anteriormente. Por isso que ela é chamada de força contra-eletromotriz. Ela é contrária à fonte de energia elétrica que produziu essa corrente inicial, que causou o movimento. Então, vejam, primeiro aconteceu uma ação motora que causou a movimentação do condutor, e essa movimentação do condutor no interior do campo magnético produziu uma força chamada de força contra-eletromotriz, induziu uma tensão chamada de força contra-eletromotriz. Então, veja, primeiro aconteceu uma ação motora e, na sequência, uma ação geradora. Então, essa frase aqui é extremamente importante. Quando ocorrer uma ação motora, simultaneamente será desenvolvida uma ação geradora e vice-versa. No gerador é a mesma coisa.
Primeiro acontece uma indução de tensão. Essa indução de tensão, se nós tivermos um caminho fechado de corrente, uma carga conectada no gerador, por exemplo, vai surgir uma corrente. Sempre que eu tenho uma tensão num caminho fechado, aparece uma corrente. Corrente no interior de um campo magnético produz uma força. Qual vai ser o sentido da força? Contrário à força que está causando o movimento. Porque para um gerador ter indução de tensão, tem que ter uma força mecânica externa que está causando o movimento, a turbina do gerador. Então, se caso eu tenho uma tensão induzida causada por esse movimento externo, por essa turbina do gerador, de novo, essa indução de tensão produz uma corrente, essa corrente no interior do campo magnético vai ter uma força mecânica existindo nesses condutores. Qual é o sentido, qual é a direção dessa força? Contrário à força mecânica externa. Então, sempre surge uma ação motora e uma ação geradora de formas simultâneas. E sempre se opondo à causa do movimento ou à causa da indução de tensão. Esse slide, pessoal, é um slide bem importante que já resume todos os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. Então, essa frase aqui, ó, é uma frase que eu diria assim, ó, leiam de novo, estudem isso e tentem entender, e se tiverem dúvidas nas próximas aulas, tragam essas dúvidas para nós discutir. Mas eu diria que essa é uma frase, esse é um slide que resume de forma importante todos os conhecimentos que vocês vão precisar da aula de hoje para o restante da disciplina. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje e encerra essa unidade, uma unidade bastante curta, apenas de revisão, onde aqui eu destaco alguns livros básicos de onde vocês podem já estudar esses conceitos, pensando na aplicação em transformadores, geradores e motores elétricos.